Fala, meus amigos, meus nobres colegas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jus Esperneandi. Como toda sexta-feira, eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Sidney da Silva. Grande Dr. Daniel, muito bem-vindo, tamo junto e vamos para mais um episódio do Jus Esperneandi. Isso aí. E hoje nós temos como tema aqui a... Imparcialidade do juiz. Imparcialidade do Vamos juiz. aproveitar que está nas mídias aí, né, o ocorrido no STF lá com o ministro, ainda quando era presidente do Tribunal Eleitoral. O TSE, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Isso. E que vazaram alguns áudios, na verdade, e tá dando o que falar nas redes sociais. Né? Virou meme, virou Doutor, revolta. eu vi uma postagem da OAB, a OAB, pelo menos aqui de São Paulo, se colocando, né, se posicionando, e vai fazer uma revisão dos processos que o Alexandre de Moraes teve participação, que teve algum envolvimento, para ver se houve algum vazamento, alguma informação privilegiada lá, que a OAB quer ver se o contraditório, a ampla defesa foi realmente ali respeitada, né? Uhum. Então, assim, eu gostei muito da OAB ter feito esse posicionamento, pelo menos em prol, assim, se colocando ao lado do advogado, né? Doutor, os fatos que veio à tona aí com esse caso aí do Alexandre de Moraes fez lembrar muito os mesmos fatos ocorridos com o Sérgio Moro, lembra? Vazou as gravações lá, vazaram as gravações dele conversando com o promotor de justiça. Sim, sim. Combinando provas, combinando os andamentos processuais, o que fere diretamente a imparcialidade do juiz. Né? O juiz ele não pode ter essa abertura com o promotor nem com defesa. Né? Uma coisa é as partes irem despachar com ele determinada etapa do processo. Outra coisa é o juiz combinar a produção de uma prova. A partir do momento que ele faz isso aí, ele já está com a sua decisão pronta, ele só precisa justificá-la ou fundamentá-la ou construir o seu livre convencimento. Então, essas notícias que vieram agora do ministro Alexandre de Moraes, ele fez lembrar muito aí os processos o qual o Sérgio Moro atuou e que findou pela, como dizem, né, popularmente, a descondenação do atual presidente, entendeu? Sim, exatamente. É complicado porque se a gente vê essa questão lá em cima, no STF, né, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e lá a gente vê que há desvio, né, um desvio de conduta, uma investigação iniciada paralelamente, ou então até mesmo pelo próprio ministro que investiga, julga e condena, você fica assim com uma pulga atrás da orelha, né? Calma aí, se lá em cima pode tudo, e aqui embaixo? Doutor, mas a gente olha com olhos e com espanto, sim, com olhos assustados, sim, e fica espantado com a situação, né? A gente é muito mais comum do que parece, doutor. Esse tipo de conduta é muito mais comum do que parece. Ainda essa semana eu assisti uma matéria de uma página do Instagram chamado Papo de Criminalista, do meu amigo Dr. Mário de Oliveira Filho, no qual ele relembra um fato ocorrido em 2020 de uma colega que estava fazendo a defesa criminal e que durante a audiência suspendeu-se por algum motivo a audiência, por algum motivo não, para o advogado ter aquela conversa reservada lá que é previsto no artigo 185 do CPP, conversa reservada com o cliente antes do interrogatório. Sim. Só que um dos clientes largou o celular gravando. Aliás, a advogada, e ali foi captado a conversa da juíza com a promotora. Jesus. Elas já estavam com a sentença pronta. Sentença pronta. Sim. Né? Não fala sentença pronta, Olha, vou falar com o convencimento antes de instruir, antes de ouvir o réu. Então, assim, será que a audiência não pode ser um teatro, doutor? Hoje eu fiz uma reunião com um colega,
advogado aqui da nossa cidade, e ele teve uma queixa bem parecida com essa que você está falando aí, que é a seguinte: ele fez uma audiência de instrução e julgamento criminal aqui em Atibaia. Contudo, é um crime cometido por um menor. Então é infração, né? Infração de... Infração penal. Né? Infração penal, né? Enfim, Fundação Casa, certo? Então, hoje foi o julgamento. Hoje não, né? Foi essa semana que ele estava me contando. E aí foi juntado um documento lá dentro dos autos, o qual ele não tinha sido intimado sobre esse documento, que era um relatório da Fundação Casa sobre o menor, ok? E beleza. E aí veio a audiência sem ele tomar ciência desse documento. O Ministério Público, nas suas alegações finais, estava lá se dedicando a falar sobre essa questão aí do relatório da Fundação Casa, certo? E o que o advogado pediu, né? E eu acho que ele pediu de forma muito correta. Excelência, eu gostaria de converter as alegações finais em memoriais, uma vez que não tive a oportunidade de estudar, analisar o documento juntado, sei lá, há um dia, né, à noite passada, e eu não tive condições de fazer o análise. Na verdade, eu nem sabia que estava nos autos, né? E a juíza, negativo. Não, o senhor tem quantos minutos para fazer as alegações finais? 20 minutos. Criminais, né? Isso. Deu o prazo lá do CPP. Doutor, faça a tua sustentação aí. Não abriu o contraditório para ele Não. sobre o documento. O advogado pediu para constar em ata que ele fez o pedido para fazer as manifestações e memoriais, que foi negado, constou em ata, e agora ele vai apelar. Violou o contraditório. Exatamente. Por quê? Porque, olha só, assim que ele terminou de fazer a sustentação oral dele, dentro do prazo, de forma um pouco precária, porque, assim, conhece todo o processo, sabe tudo que aconteceu, não tinha conhecimento do conteúdo daquele documento o qual ele queria vista e prazo. Exatamente, porque era um documento assim muito importante, porque ali tem o comportamento do réu, tem tudo lá, né? Enfim, aquilo ali poderia ser uma peça-chave, né, para defesa, para uma tese defensiva. E foi tirado esse direito dele, né? E aí, meu amigo, aí ele vai fazer a apelação. Ô, doutor, nós tivemos agora recente numa comarca vizinha... Peraí, deixa eu terminar. Eu tava esquecendo o finalzinho. Quando ele terminou de fazer a sustentação dele, a sentença estava pronta. É isso aí. Então, meu amigo, quando a gente fala, mas tem que ser imparcial, né? O juiz tem que fazer o trabalho dele de forma autônoma, sem conchave com o Ministério Público. Não. A gente percebe que aqui em juízo de piso, aqui embaixo, os juízes vão para a audiência com a sentença pronta. E eles não se importam de você querer produzir prova, fazer alguma coisa diferente, porque a sentença está pronta, não vai mudar o que está na sentença, né? É isso. Doutor, nós tivemos agora recente aqui na comarca vizinha, em Bragança Paulista, um fato parecido com esse que a gente acabou de narrar, que foi transmitido no canal do Papo de Criminalista, né? Um colega, inclusive, advogado de Atibaia. Ele, em dado momento da audiência, a magistrada pediu para que ele se retirasse da sala para conversar com o cliente dele, e o cliente dele deixou o celular em cima da mesa gravando. E quando ele saiu, conversou com o cliente, voltou, terminaram a instrução, né, que estava uma instrução de julgamento, encerraram a instrução, e quando o cliente dele chegou na casa que foi ouvir o celular, mesma história, ouviu o juiz e o promotor conversando sobre o fato, falando sobre o mérito, valorando as coisas, de forma a transparecer que já tinha algo preparado. Doutor, é um jogo já ganho para eles, né? É 2 contra 1. Doutor, né? Assim, na área criminal, a esfera civil ela é um pouco diferente. Mas na esfera criminal, o que eu costumo dizer é o seguinte: é o advogado com o seu cliente contra a sociedade, contra o poder judiciário,
contra a empresa, a imprensa, contra o juiz, É um contra contra todos. o promotor. É exatamente É um isso, contra doutor. todos. Exatamente É o isso. cliente representado pelo seu advogado contra todo mundo. É exatamente isso. Meu Deus. É uma briga de gigante. Por isso que o advogado ele tem que ser aguerrido, conhecer processo penal, no caso do advogado civil, conhecer do procedimento civil, conhecer dos direitos, conhecer das prerrogativas, para ele não ser surpreendido. Tá? E eu vou te dizer uma coisa. Esse comportamento ele não é um fato isolado do Poder Judiciário, não, tá? Eu digo pela parte criminal, nós estamos falando de imparcialidade, tá? Eu digo pela parte criminal, ela está presente em órgãos públicos e, assim, o advogado que não tem o conhecimento, o advogado que deixa de se manifestar, ele acaba gerando uma condição para que o próximo colega que esteja naquela repartição sofra as mesmas coisas. Então, assim... É um ciclo vicioso, É um né? ciclo vicioso. Se você não cortar o rabo da cobra, o bicho vai longe. Não é assim que se fala? É isso mesmo. Se você deixa alguém cometer uma ilegalidade, algo contra o ordenamento jurídico, você se cala, você é pior do que aquele que está cometendo a infração. É bem pior. É isso aí. Quem cala consente, né? A parcialidade do juiz, assim, em resumo, eu acho até que os promotores deveriam ser rotativos nos processos e nas varas. Seja civil, seja criminal, deveria ser rotativo. Para não criar esse vínculo que a gente sabe que existe, entendeu? Olha, sabe doutor, que existe. uma coisa que eu presenciava quando os processos ainda eram físicos, né? Na época que advogado ainda ia lá no fórum e você colocava a barriga no balcão, né? Toda tarde tinha um cafezinho. E eu já presenciei cafezinho, assim, de eu estar andando no corredor do fórum e ver os juízes saindo, os promotores saindo pro cafezinho. E não tô falando que eles iam lá para falar de processo. Não tem nada contra, assim, não tem nada contra o juiz ser amigo do promotor de justiça. De forma alguma. Também não sou contra o juiz ser amigo de advogado. Não pode influenciar nos processos. Exatamente, né? porque assim, da mesma forma que promotoria tem uma relação mais estreita com o juiz, porque tá ali todo dia, tá no mesmo prédio, né? Eles estão ali dividindo o ambiente. Então, assim, é inevitável que eles tenham uma certa amizade. Perfeito, é natural que tenha mesmo, né? Assim como a gente conhece alguns advogados aqui na nossa comarca que têm um estreitamento com juízes, né? E às vezes eu acho que isso atrapalha no andamento de alguns processos, eu também acho. porque a gente vê que existe ali um puxar de sardinha um pouquinho mais para um lado do que para o outro. Eu já tive essa sensação já. Eu já presenciei. Eu já tive essa sensação. Enfim, mas isso não vem ao caso, a gente não está aqui para falar disso. O fato que, olha, uma coisa que legal antes da gente começar a gravar aqui, que eu estava falando, é que assim, olha, todo mundo... Aqui é um podcast feito por advogados para advogados, De né? advogado para advogado. Exato. Então, assim, eu não vou ficar aqui pensando se eu vou falar um juridiquês ou não, porque eu sei que quem vai nos assistir são advogados, certo? Então, assim, olha, todos nós sabemos, nós juristas, hermeneutas, que nós mostramos, apresentamos os fatos e o juiz dá o direito. Dá o direito. Certo? É isso aí. Né? Nós demonstramos, apresentamos e sugerimos que o direito seja aplicado de uma seguinte forma. Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? A busca da justiça. Acho que todos concordam que nós buscamos sempre a justiça, certo? Mas nem sempre quando o juiz diz o direito, ele faz justiça. Né? E todos nós sabemos que o juiz, assim como nós, é um ser humano. E ele carrega um sentimento daquilo que ele vive fora do gabinete dele. Certeza. E influencia. Tudo isso para chegar naquele exemplo que eu falei. Exatamente. Que eu tive um professor na pós-graduação que ele falou que determinado dia que ele tinha lá 4, 5 audiências de instrução, que tinha roubo, furto, enfim, ele tinha que fazer essas audiências. Naquele exato dia ele foi furtado. Tomou um crime contra o patrimônio. Exato. Ficou, como diria o leigo, ficou com sangue no zóio. Ficou com ódio, ficou com muita raiva. E o que ele fez de forma acertada? Ele desmarcou as audiências que ele tinha que fazer,
Senão ia reagendou. condenar todo mundo naquele dia. E ele falou na sala de aula da pós-graduação que se ele tivesse que julgar, não seria ele, e sim o sentimento que ele estava naquele dia. A vítima daquele crime lá atrás que ele acabara de sofrer. Aí, meu querido, eu te falo. Você imagina um juiz ou uma juíza que teve o seu filho perdido para o mundo da droga, Julgando um crime de filho, tráfico. uma filha que virou ladrão, um filho e uma filha que está internado. Doutor, eu falo Como que esse cara vai isso- julgar? Como que essa juíza vai julgar? Cara, eu falo isso todos os dias para os colegas, Entendeu? para clientes. Quem está atrás da toga é um ser humano que está atrás Sim. da toga. E que esse ser humano, ele está sujeito a erro, inclusive influenciado pelo seu dia a dia. Doutor, e outra coisa. Entendeu? A questão é, quando a gente fala de justiça, é aplicar o direito para fazer justiça. Para fazer justiça. Tá. A justiça, ela tem que ser o quê? Imparcial. Imparcial. A partir do momento que você já tem um posicionamento a respeito de um determinado tema, o qual você não atura, porque você teve uma vivência na tua família. E eu acredito que você nunca vai conseguir a justiça verdadeira, a imparcial, e sim uma justiça parcial. Uma justiça parcial não é justiça. Eu acredito que não é. Não é justiça mesmo. Não. Tipo assim, olha, tráfico de drogas. O cara tem que ser punido porque ele tá fazendo mal para a sociedade. Tá, mas até que ponto isso é imparcial? Você é um carrasco? Você vai mandar executar o cara? Não. Não, acho que tem que ver os elementos, ver qual é a quantidade de drogas, tem que ver tudo isso, né? A verdade, esse exemplo que você citou do seu professor, esse aí é o mais perto da realidade. Como que um cara que acabou de ser vítima de um cara não, como um magistrado que acabou de ser vítima de um crime contra o patrimônio, um crime de roubo, tá no semáforo de São Paulo, na avenida, indo pro fórum trabalhar, e é surpreendido por um ladrão no farol, é roubado, rouba o relógio, celular, seja lá o que for. Qual que é a imparcialidade que se tem, a pureza que esse cara vai ter para condenar alguém? Não tem Condenar condições. um cara, inclusive, que está sendo acusado de roubo. Não tem condições. Não Ele tem condições. não tem parcialidade. Vai influenciar, Vai mano. influenciar. Viu? Mas é de uma hombridade tão grande o juiz que reconhece, igual o seu professor da pós reconheceu, Sim. e se julgou suspeito naquele dia para julgar aqueles processos e determinar Você a imagina redesignação. se todos fizessem Fosse isso, assim, seria diferente. nós estaríamos diante de uma situação que É. seria bem melhor para a sociedade. Né? Doutor, o que eu digo para você sobre a imparcialidade, o doutor atua na esfera civil, então, sim, na verdade, é uma parte contra a outra naquelas situações. Eu convivo na parte criminal e já não é dessa forma, é um Ministério Público, acusação contra o réu, é o Estado contra o réu. Me lembro das aulas do professor Adilson Santos, professor de Teoria Geral do Estado. Pensei que você ia falar do Adolf Rama. Adolfo Rama é um baita Adolf professor Rama também. Ele explicava até o porquê tinha vírgula nos artigos, tá? Mas, enfim, eu lembro das aulas do Adilson Santos que ele dizia que o Estado tem o poder de destruir qualquer cidadão. E é verdade, quando eu falo Estado, essa reunião de um juiz com o promotor, eles são Estado ali, combinando a sentença, já está tudo pronto, vamos só deixar o teatro se formar e depois já está aqui no computador. Entendeu? Sim, com certeza. Mas é isso mesmo. A questão da imparcialidade no criminal é diferente. É diferente, é muito diferente. No criminal, eu vou te dizer, viu, os julgamentos, eles não são com base no Código de Processo Penal. Tem fases que tem que respeitar, não tem o que fazer, Cara, mas... no cível, eu gosto muito do cível porque assim, você tem lá o autor, você tem o réu, você tem a opção de produzir provas, o ônus da prova, às vezes você pode inverter se for lá no Código de Defesa do Consumidor, mas no cível puro, o ônus da prova é de quem alega, né? Então, mas no criminal, o Estado brasileiro, ele aderiu ao sistema acusatório. Então, quem acusa tem que provar. O Ministério Público está falando que o sujeito cometeu homicídio, ele tem que trazer para dentro dos autos provas de que liguem aquele sujeito ao crime como um indiciado, liguem a materialidade, entendeu?
Só que não tem acontecido assim. A gente, como que a gente tem trabalhado? É fazendo prova positiva, prova em favor dele, prova para dizer que ele não estava lá, prova para dizer que ele não foi ele, entendeu? Gostaria até de comentar casos práticos em andamento, casos abruptos em andamento, mas não posso. Mas, assim, Aquele termo prova diabólica. É nesse caso, de tipo assim, olha, quem competia provar era o Ministério Público, e aí o promotor, o advogado tem que se desdobrar para provar que não foi. Para provar que não foi. É a prova diabólica. É isso aí. Atualmente, eu trabalho assim. Eu produzo prova que demonstra a inocência do meu cliente. Eu não espero mais o Estado que vai produzir prova. Se ele não produzir, é absolvido. Mentira. O indúbio pro réu é só teoria. O Estado acusa, o Estado traz o que está no inquérito policial, talvez tenha uma prova ou outra, às vezes é um flagrante, e o juiz vai e condena com base naquilo. Cara, é revoltante. Mas a gente... É a realidade. Mas nós somos guerreiros, né? A gente briga até vencer. Então, no criminal, a imparcialidade quase que não existe, viu? É a dura realidade. Bem, olha, já deu nosso horário. Eu gostaria de agradecer a quem nos ouve, a quem nos assiste. Se inscreva no nosso canal do Juiz Esperneandi aí do YouTube, do Spotify, do Deezer. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. E daqui para frente nossos episódios serão assim mais curtinho, um pouco mais objetivo, mais assuntos relevantes para a sociedade, para a advocacia, né? Galera, isso aí. Nós trouxemos esse tema aí da imparcialidade porque tá em alta, né? Tá se comentando muito aí por causa desses fatos que estão sendo veiculados nas mídias aí. E trouxemos a imparcialidade mais para discutir de forma livre, né? Sim. E a gente traz um pouquinho de experiência, com um pouquinho do que existe no código, e a gente abre esse debate gostoso. Obrigado pela participação de todos aí. E até a próxima gravação. Doutor, obrigado. Agradeço, foi uma ótima gravação. Voou o horário que eu nem vi. Rapidinho, 30 minutos voa. Obrigado, gente. Valeu, gente. E não se esqueça, estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim. Agende o teu horário para vir aqui gravar o nosso podcast. Tamo junto. Abraço, Até mais. Valeu.